tarde, a paz do Senhor. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar para você que é mãe, que ora pelo seu filho, que seu filho ele pode estar envolvido com drogas, com bebidas, na prostituição, no homossexualismo ou em qualquer outra situação que não condiz com a palavra de Deus. E você que criou o seu filho, dentro dos preceitos bíblicos, dentro do Evangelho, você pode estar se perguntando agora: meu Deus, mas em que eu errei? O que eu fiz de errado? Eu levei o meu filho para a igreja, ensinei a tua palavra, eu orei por ele. E por que ele está fora dos teus caminhos? Se a tua palavra diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e mais tarde, ainda que ele fique adulto, ele não se desviará dele. Porém, eu tenho algo a te falar. A palavra de Deus, assim como toda a nossa língua, ela tem um sentido muito amplo e principalmente o sentido de Deus, A palavra que Deus usa, ela não tem um sentido muito simples, não é um sentido simplório como a nossa mente, que é tão pequena, a gente imagina. E eu venho aqui, através dessa palavra, falar para você que eu fui criada nos caminhos do Senhor, eu fui criada à luz do Evangelho, à luz das Santas Escrituras. Em determinado momento da minha vida, eu me desviei completamente. Quem me olhava assim na rua, as pessoas que realmente eram de Deus, que eram amigas dos meus pais, eles choravam, Eu já tive algumas amigas da minha mãe que me abraçavam e choravam e diziam: eu não aceito você nessa vida, eu vou orar para que Deus te tire dessa vida. Já tive muitas amigas também da minha mãe que fizeram propósitos de oração com a minha mãe, orar de madrugada, fazer consagrações. E isso tudo, nisso tudo aí, nós vimos os verdadeiros amigos, os verdadeiros cristãos. Mas tinha muitas pessoas também que procuravam minha mãe somente para envergonhá-la, para dizer o que eu estava fazendo, com quem eu estava, o que eu estava fazendo. E eu nunca fui viciada em drogas. Eu fui viciada em bebida alcoólica, E eu vivia até inocentemente, porque eu não tinha noção das pessoas que eu estava lidando, com pessoas perigosas, mas eu não sabia. Sinceramente, eu não tinha noção. Mas eu posso testemunhar para vocês que toda vez, hoje é domingo, hoje eu estou dentro da minha casa, hoje eu não vou à igreja porque eu não estou me sentindo muito bem, nem o meu esposo, e eu vou ficar fazendo companhia para ele principalmente, porque a mulher sabe, ela edifica a sua casa. E muitas das vezes, dia de domingo, eu estava numa roda, numa mesa enorme, todos bebendo, Eu já estava para lá de embriagada, porque eu não ficava bêbada, mas eu bebia muito, muito, muito mesmo. E quando eu via famílias passando, principalmente em horário de verão, Que 6 horas, 7 horas, 6h30 ainda tá o dia claro, naquela época tinha ainda o horário de verão. E eu vi aquelas moças da minha idade, ou quase da minha idade, indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Todo mundo ria. Você está pensando que eu não ria? Eu ria também. Eu debochava. Eu falava besteira junto com eles.
mas no âmago da minha alma eu sentia um vazio tão grande. E lá dentro, só o Espírito Santo, só Jesus sabe disso. Eu pensava assim, como eu queria ser uma dessas moças e estar indo para a casa do Senhor. Então tem coisas, né? E hoje em dia eu posso testemunhar. Ainda que ele fique velho, ele não se desvia do caminho. Não falava nada para ninguém. Todo mundo achava que eu estava de boa, que eu estava rindo, que eu estava brincando, que eu estava debochando. Mas lá dentro da minha alma, eu chorava. E eu falava assim, Senhor, como eu queria ser uma dessas moças e estar com a Bíblia embaixo do braço e indo para a igreja. Então, eu digo para você, não se desespere pelas circunstâncias, porque a voz do Espírito Santo, ela não se cala dentro dos servos de Deus. Se você criou o seu filho nos caminhos do Senhor, a voz do Espírito Santo nunca se cala dentro daqueles que foram criados dentro do Evangelho, daqueles que foram apresentados ao Senhor Jesus. E eu ainda vou testemunhar mais. Eu fui tirada de dentro de uma casa de candomblé. Não foi ninguém que foi lá, foi o próprio Jesus. Eu não vi o seu rosto, eu só vi as suas vestes. E ele soprou no meu ouvido e falou, você nunca mais volta aqui. E eu vi aqueles demônios fugirem desesperados com aquela presença. E nunca mais eu voltei lá. Então, mãe, pai, tio, vó, você que está orando por um ente querido ou por um amigo seu, não desista. Agindo Deus, quem impedirá? Amém.